Olá, eu sou Amaury Cardoso, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho usado esse veículo de comunicação, através de vídeos, para levar a vocês as ações da Fundação Ulisses Guimarães, falar sobre os cursos que nós oferecemos gratuitamente com a intenção de levar o conhecimento, a capacitação do cidadão. Também tenho aproveitado para falar sobre vários assuntos, colocando o meu ponto de vista, que também está nos meus artigos, em discussão. Nós fizemos um primeiro vídeo para falar do curso de cidadania, que é um dos cursos que nós oferecemos. Eu estou apresentando esse curso, falando o seu conteúdo numa síntese, em 3 vídeos. E esse curso é dado em 3 módulos: cidadania, aprendizagem para a transformação social, onde no primeiro módulo a democracia, o poder da participação, o segundo módulo a construção da cidadania e o terceiro módulo a cidadania no controle. No primeiro vídeo eu fiz um estudo e considerações sobre a importância do exercício pleno da cidadania. Falamos isso no primeiro vídeo. No segundo vídeo, falamos sobre a questão da democracia participativa no Brasil, o avanço dela, principalmente, e esmiuçamos algumas questões que contribuíram para esse avanço através da promulgação da Constituição de 1988, a conhecida Constituição Cidadã, do saudoso Dr. Ulisses Guimarães. Já nesse último, terceiro vídeo, para fechar a síntese do nosso curso de cidadania, eu vou fazer um resumo sobre os desafios da construção da democracia participativa no Brasil. Quais foram esses desafios? Pois bem, nos últimos anos, o problema do fortalecimento democrático no Brasil tem se transformado num dos eixos principais do debate político e acadêmico. Esta preocupação está diretamente vinculada a um sentimento generalizado de que, enquanto muito se tem avançado na institucionalização de mecanismos formais de mediação política, paradoxalmente, parece ter havido um retrocesso em termos sociais. A percepção é de que o sistema político está num processo de deteriorização progressiva, tanto no campo político, e que afeta fortemente o campo social. Para tentar superar esses dilemas da construção da democracia no nosso país, torna-se imperativo identificar os fatores que estão colocando obstáculos ao progresso do avanço da democracia representativa. Isso nós aprofundamos no nosso curso de cidadania. Mas um desses fatores diz respeito ao tipo de democracia que se instalou no sistema político, bem como a forma como as pessoas se relacionam com esse sistema. O atual sistema político eleitoral, cheio de vícios, elitizado. Enfim, os efeitos disso para a nossa democracia representativa estão sendo devastadores. Descrença, indignação da sociedade, com a classe política, com as instituições partidárias. Isso é notório.
No nosso curso a gente discute essa questão, mas também damos responsabilidades. E uma delas é a da sociedade. É do cidadão que não participa. É do cidadão que não procura exercer a sua cidadania plena. Mas vamos lá. Como pontos de partida, examinam-se dois requisitos centrais para o progresso democrático, sendo estes a capacidade e o desejo dos cidadãos em participar da política. Isso, que eu disse anteriormente, isso nós fazemos essa crítica, essa autocrítica. Já está, porque achamos que já está amplamente demonstrado que a democracia requer cidadãos informados e participativos da política. Não adianta participar sem você estar bem informado, sem você também ter uma educação de qualidade. Vê como é que o sistema, né, ele cria óbices, várias dificuldades, muito embora a Constituição de 88 assegura vários canais de participação cidadã, mas o sistema político eleitoral, ele tenta colocar amarras para que o povo continue nessa cultura de pouca participação. Se as pessoas não têm conhecimento do que está ocorrendo na política, elas não poderão exercer racionalmente um controle sobre as políticas governamentais. Isso é óbvio. Aí está o gancho do interesse do sistema. Nesse sentido, a não participação dos cidadãos e a falta de conhecimento a respeito de assuntos políticos básicos podem comprometer o progresso democrático, que vem comprometendo. São dois fatores que podem impedir o fortalecimento do sistema político democrático participativo. Primeiro, prevenção do governo de representar e refletir o sentimento dos cidadãos. Há uma prevenção. Segundo, uma cidadania apática e desinformada. Cidadania apática. Governo com prevenção de ampliar essa participação. Uma cidadania apática, desinformada, propicia o quê? Propicia o surgimento e manutenção de políticas e comportamentos por parte dos gestores públicos de caráter populista, fisiológico, assistencialista, que temos assistido, né, em vários rincões do país. Com esse contexto, a discussão sobre o tipo de democracia mais adequada para o Brasil é polêmica, pois pode ser interpretada de diferentes maneiras. A democracia participativa, já batemos muito nisso, na sua dimensão mais clássica, foi tratada como democracia direta, ação direta do cidadão. Nela, a população de determinada localidade participaria sem necessidade de intermediação, sem necessidade de representantes. À medida, isso não é mais possível, destacamos mais fortemente no vídeo 1, em que à medida que as sociedades foram se tornando mais complexas, as cidades foram crescendo, tornando mais populosa, elas passaram a ser sociedades de massa. E a democracia direta tornou-se impossível na prática.
Não dá mais fazer como há 2000 anos atrás, lá em Atenas, né? Discutia ali com um grupo e decidia-se de forma democracia direta. Hoje não. Isso, na prática, não se dá mais. Então, o significado de democracia modificou-se, presumindo a partir de então, né, por meios de representação da sociedade na esfera política, onde vem a democracia representativa. Por meio de quê? Partidos políticos, processos eleitorais, onde cada cidadão elege o seu representante. Foi um avanço? Razão, né? Foi um avanço, desde que haja participação consciente do cidadão, preparado, com educação, com cultura, que entenda a importância da sua participação política. Sim. Mas não é o que ocorre na grande maioria dos países democráticos, onde a educação e a cultura são de baixa qualidade. A expectativa era de tais organizações, de que tais organizações seriam as legítimas mediadoras dos interesses e demanda dos cidadãos perante o Estado. Né? Teoricamente, essa expectativa de se delegar aos representantes o poder de decisão, né, democraticamente, é um avanço, desde que as escolhas sejam as melhores. Pessoas preparadas, pessoas de boa índole, enfim. Nós vamos avançando também, falar da legitimidade. Essa legitimidade surgiria o quê? Daria a capacidade dessas instituições de agregar e articular as demandas de forma honesta, transparente e com equidade. Fruto desse funcionamento, por exemplo, esperava-se que os partidos políticos e os representantes eleitos por esses partidos políticos agissem com virtude política, com ética, baseada em valores morais, e com isso gerando que um círculo virtuoso, onde os representantes prestariam contas de suas ações aos cidadãos. Poucos prestam, e também poucos cidadãos cobram daqueles que eles delegaram o voto para ser o seu representante. Pior, muitos nem lembram em quem votou. Por que votou? Que é complexo, né? Bom, este círculo eliminaria todos os vícios negativos da política, tais como personalismo, particularismo, patrimonialismo, clientelismo, corrupção, fisiologismo, enfim, eliminaria isso. Se o cidadão votasse com qualidade, tivesse uma boa participação política, interesse nas questões do seu município, do seu estado, do seu país. Enfim, teoricamente é perfeito, só que depende de cada povo. Teríamos, neste caso, a existência de cidadãos críticos e participativos na política. Isso que é o ideal. Cidadãos críticos, com poder de análise crítica, participando da política, seja qual for o seu veio ideológico, mas que ele exerça com qualidade. Esse é o esperado, tá? Grande avanço da democracia através do sistema de democracia representativa. No entanto, a história se encarregou de demonstrar que tal círculo virtuoso da política exigia a constituição de uma base normativa de apoio à democracia. Em outras palavras, que base é essa? Que os cidadãos
acreditassem nos princípios democráticos e seguissem regras que fortalecessem esse tipo de sistema político. Na ausência desse fator, o que nós temos, criam-se formas alternativas de concepções da democracia, de concepções democráticas. Uma democracia que não consegue superar os problemas gerados pela corrupção, não consegue se fortalecer e se mantém geralmente num estado de instabilidade societária, reproduzindo práticas deletérias para a democracia, a despeito de avanços de natureza formal. Ora, é o que nós temos. Daí a preocupação da Fundação Luiz Guimarães em investir no cidadão, investir trazendo cursos que levem ao cidadão a entender o seu papel na sociedade. E um desses cursos, além do nosso curso de formação política, é o curso de cidadania. É esse que eu estou apresentando a vocês. Pois bem, eu quero partir para fechar esse vídeo, eu quero partir para as nossas considerações finais. O Estado brasileiro, ao longo do tempo, tem se mostrado incapaz de expressar sua própria história da medida que tem sido receptor aberto da história do Ocidente desenvolvido. Com efeito, a compreensão da especificidade histórica do país é condição indispensável para se fazer uma reconstituição e entender o sentido da política brasileira, entender a natureza das relações sociais existentes. Frequentemente se constata em diversas bibliografias sobre a evolução do Estado brasileiro, a evolução do Estado no Brasil, e com certa razão, de muitos desses escritores, se verifica a influência de um passado de instabilidade política e econômica, bem como de um legado autoritário que tem colocado obstáculos à construção de uma cultura política verdadeiramente democrática e participativa. Isso vem desde os primórdios do Brasil colônia, depois Brasil Império, Brasil República, República Velha, República chamada República da Espada, Estado, enfim, todas as decisões, eu tenho dito muito isso na abertura, na aula inaugural dos nossos cursos, todas as decisões foram tomadas aristocraticamente, ou seja, de cima para baixo. O povo brasileiro, a grande maioria, não tem a cultura da participação. Eu sempre pergunto, quando abordo esse tema, eu digo o seguinte, para os que me honram ouvindo a minha palestra, eu pergunto, levante o braço, quem aqui participa na sua cidade de algum conselho, seja educação, saúde, meio ambiente ou qualquer que seja. E eles são sinceros e poucos levantam a mão. Uma minoria, não chega a 5%. Aí eu vou mais além. Pergunto, quem aqui, quando convidado, chamado para a escola do seu filho, um conselho, reunião de pais e alunos, para saber como seu filho vai na escola, quem aqui vai à escola saber, ou participa? Aí um número um pouco maior
levanta o braço, mas também não passa de 15%. Ora, se não há o interesse de participar para saber como anda o seu filho na escola, está mais claro que não há interesse de participação. Então a Constituição de 88 assegura, depois de um viés de quebra de liberdade, de opressão do regime militar, assegura a cidadania brasileira, o seu direito de participação, mas poucos exercem. É isso que o nosso curso enfatiza. Eu finalizo, depois desse desabafo, entendo que a forma de evolução do Estado brasileiro teria propiciado, como eu disse, a socialização de valores de distanciamento e apatia do cidadão. Sentimentos que inibem o avanço da democracia participativa e prejudicam o avanço da democracia representativa. Essa tendência não participativa era consequência de governos e de uma estrutura social que favoreciam muito mais a desmobilização do cidadão, a inércia do cidadão, do que a participação cidadã. Com a expansão global da democracia liberal nas últimas décadas, coincidiu com uma crise deste modelo nos países centrais, onde ele já havia se estabilizado. Uma crise que apresenta suas dimensões. A da participação, sobretudo em vista do aumento significativo das abstenções, o chamado absenteísmo. E a crise da representação pelo fato de os cidadãos se considerarem cada vez menos representados por aqueles que elegeram. Política é tudo igual. Eu vou votar porque, enfim, comete os erros, que cada político que está ali é um reflexo da sociedade. Se nós temos hoje uma condição de um grande número de políticos ineficazes, incompetentes e alguns corruptos, ora, eles não fizeram concurso para estarem lá. Eles foram lá, foram colocados lá. E quem coloca somos nós, é a sociedade. Quem está despreparado é a sociedade para o seu exercício pleno da escolha dos seus representantes. Isso é um fato. É exatamente devido à necessidade da recuperação dessa dimensão da democracia que requer a retomada da articulação entre o conceito de cidadania e de soberania popular, que se desenvolve uma concepção participativa de democracia. Pautada em quê? Pautada na ideia da ampla participação dos cidadãos nos assuntos de interesse da coletividade. A reatualização do ideal democrático adquire, portanto, um conteúdo distinto e faz da participação popular, sob diferentes perspectivas, como a ampliação dos direitos civis, a autogestão, o assembleísmo, dentre outros, sua principal reivindicação. Assim, a participação se propugna como uma ideia em si mesma. Inclusive, torna-se uma verdadeira ideologia. A democracia participativa. Uma verdadeira ideologia. Entendam isso. Caminho para o final. Constatando que é fato que a criação de espaços públicos
para a participação democrática aparece também num contexto atual brasileiro, como uma forma de globalização anti-hegemônica, ou seja, como um processo de resistência à intensificação da exclusão e da marginalização social produzidas pela globalização. A globalização tem como uma de suas principais consequências, ao meu ver do nosso curso, o fato de as cidades contemporâneas passarem a assumir uma crescente relevância quanto ao seu papel no contexto nacional. De acordo com Castells, em 1988, ele dizia que o que está em jogo é uma nova lógica que toma corpo no processo de crise do Estado-nação, no desenvolvimento das instituições supranacionais e na transferência de competências e iniciativas mais amplas para os governos locais ou regionais. Em outras palavras, isso significa apontar o poder local como um caminho para um novo modelo de regulação entre Estado, mercado, consumismo, e sociedade. Brilhante. Brilhante. Foi muito feliz nessa análise. A democracia participativa, ela implica o exercício direto e pessoal da cidadania nos atos de governo. Neste processo democrático, deverão ser destacados a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, o veto e até a revogação. Ou seja, o processo democrático terá sempre o povo, a instância suprema, que ditará a aprovação ou derrogação das decisões adotadas no executivo ou no legislativo. Olha que maravilha. Por fim, fechamos o curso dizendo que, diante do processo constante no sentido do aperfeiçoamento da democracia, a democracia participativa deve ser cada vez mais estimulada com vistas a ampliar a participação cidadã. E dessa forma, permitindo que o povo brasileiro possa influenciar o poder de causa, influenciar os seus destinos, suas escolhas e os destinos da nação como um todo. É isso. Eu quero agradecer a você que buscou, que teve interesse e buscou conhecer nesses 3 vídeos o contexto do que é abordado no nosso curso de cidadania, uma aprendizagem social. Imagine o poder deste curso de conscientizar o cidadão sobre a importância dele estar preparado, ele ter poder de análise crítica e com isso exercer plenamente o seu dever de cidadão. Com isso avança a democracia, avança a qualidade de vida, avança uma série de aspectos. A Fundação Ulisses Guimarães agradece àqueles que procuram fazer os seus cursos. Nossos cursos são todos gratuitos. Cursos que nós, conveniados com instituições de renome, pagamos e caro por esses cursos e oferecemos gratuitamente ao cidadão. Nossos cursos são feitos através de intercâmbio e convênio com a Universidade Nacional de Brasília, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e os cursos técnicos com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM.
venha fazer parte dos nossos cursos. Conheça a Fundação Ulisses Guimarães. Eu sou Amaury Cardoso, presido a Fundação Ulisses Guimarães no estado do Rio de Janeiro com orgulho. Me sinto gratificado, porque nós entendemos que é através do conhecimento e da educação que se constrói cidadania, pois a educação liberta. Muito obrigado. Se você quer conhecer um pouco mais sobre minhas ideias, meus pontos de vista, visite o meu blog de artigos www.amaurycardoso, Amaury com Y, Cardoso com S.blogspot.com.br. Um abraço, obrigado.